Fala galera da ideia, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o Clinton. Para quem me conhece, eu também sou o Clinton. É nós e tamo junto. Seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal, o The Boss. E se você é novo por aqui e caiu de paraquedas, não se esqueça de se inscrever no canal, aqui embaixo, de deixar o seu like. Se você assistir o vídeo e não gostar, não tem problema nenhum, pode deixar o seu dislike. Beleza? Se for possível, deixe um comentário falando bem, falando mal, falando de fato o que você achou do nosso conteúdo. Beleza? Deixa eu compartilhar a minha tela com vocês para a gente poder falar sobre os principais ativos do mundo e sobre os ativos que vocês pediram. Lembrando, né, que amanhã, 7h30 da noite, a gente vai fazer uma live lá no nosso canal do Telegram, uma live exclusiva para a galera do Telegram. A gente vai bater um papo, trocar uma ideia. Vocês ficam pedindo muito para a gente fazer alguma espécie de mentoria, alguma espécie de acompanhamento. E a gente quer escutar vocês. A gente nunca fez, né, nada nesse sentido. A gente está um ano aí de forma totalmente gratuita, tentando trazer os melhores conteúdos para vocês, tanto aqui no YouTube quanto no nosso canal do Telegram. A gente fica no nosso canal do Telegram 24 horas por dia, respondendo as dúvidas de vocês, mandando estudo, debatendo, falando sobre o mercado. Então, pode ser que a gente tenha alguma troca. E, acho que escutar vocês, falar um pouquinho sobre o que a gente pensa a respeito do assunto, pode ser interessante para todo mundo. Beleza? Então, amanhã, né, 23/11, 7h30 da noite, live exclusiva lá no nosso canal do Telegram. Já vou deixar o link aqui embaixo, vocês entram lá, que amanhã a gente envia o link da live. Fechou? Então, bora falar um pouquinho dos ativos. Vamos começar do Ibov, né? Essa aqui, para mim, é a minha região mais próxima de interesse do Ibov, que vai ser esse order block aqui, esse POI, né, vendedor. Depois que eu entendo que nós perdemos essa região de fundo aqui, a gente começou um possível movimento de baixa. Aqui seria a nossa primeira região como referência, que isso aqui pode ser considerado nosso equal highs, né? Hoje seria um topo triplo, onde ele está capturando liquidez. Já expliquei para vocês algumas vezes que quando a gente rompe uma região de equal highs, o próximo ponto de possível parada do preço é a região de 50% do POI da extremidade superior. Se fosse um equal low, seria um POI da região de extremidade inferior. Então, aqui pode ser um lugar interessante para a gente poder pensar em possíveis vendas do Ibovespa. Ou se você tem carteira de longo prazo, começar a pensar em fazer algum tipo de hedge, com BOVA11, com puts, né? Aí vai da estratégia de cada um. Mas, de fato, aqui já é uma região cara do preço. Desde semana passada eu não consigo pensar em nada na ponta compradora. Para mim já está um mercado caro. Então, vou esperar tocar na região ali de 127.500 do Ibov para poder pensar em alguma venda. Caso não toque lá em 127.500 e a gente faça um candle fechando abaixo dessa região de 123.026, também pode ser um ponto interessante a gente poder pensar numa venda com um alvo pelo menos ali próximo da região de 113 mil. Beleza? Então essa seria a minha visão do Ibov. Sei que pode assustar, né? Falar que procurar por venda depois de 4 semanas de alta, mas geralmente é assim, né? Quando a galera tá bem gananciosa, a gente tem que estar com medo, né? E geralmente quando a galera tá com medo, a gente tem que estar ganancioso. Então, de fato, aqui na região do Ibov de 125, 126, 127 mil, julgo ser uma região cara, estaria apenas procurando argumentos para poder vender. No gráfico diário, fica um pouquinho mais claro o movimento, né? Para tocar lá na região de 127.500. Quando a gente coloca o Ibov, o índice futuro, desculpa, a gente ainda não rompeu essa região. E no Ibov, a gente já rompeu. Então, de fato, pode ser que o movimento de manipulação dessa região seja uma região interessante para a gente poder pensar em venda olhando o índice futuro. O Ibovespa já rompeu, o índice futuro ainda não rompeu, então se tiver esse movimento aqui, um candle fechando acima, um candle fechando abaixo dentro dessa região, confluindo com um toque lá do Ibov na região 127.500 do Ibovespa, não é do índice futuro, pode ser que acione esse nosso movimento vendedor. Beleza? Hoje, né, no Ibovespa, um ponto possível de possível parada do preço, um ponto interessante de uma possível compra seria ali próximo da região entre 119 mil e 120 mil pontos, beleza? Essa seria a expectativa que eu estaria
para o preço fazer esse movimento, depois ele volta mitigando essa região, e aqui sim seria um ponto mais tranquilo para a gente poder pensar em novas compras, beleza? Olhando o gráfico diário. Dólar, vamos falar do dólar. Dólar chegou na região lá que a gente falou, né? Que seria essa regiãozinha aqui, que seria uma possível defesa do médio do player. Bateu lá em 4,84 e alguma coisa. Eu queria que fosse em 4,83, então faltou um pouquinho, mas de fato a região foi atingida, né? Isso aqui pode ser a nossa referência, aqui a nossa manipulação, e aqui uma possível defesa do médio do player depois que estopou essa região aqui, também numa região de industrial, né? Que a gente viu de forma oposta lá no Ibovespa, né? Aquele equal highs, aqui vai ser o nosso equal low, que vai buscar a próxima região de interesse, que seria essa região de defesa do médio player com esse possível fair value gap que foi deixado próximo dessa região. Então, de fato, aqui o dólar, eu estaria olhando, né, para movimentos compradores no dólar a partir do rompimento dessa máxima. Pode ser que a gente tenha um movimento mais altista aí para o dólar para o final do ano e início do ano que vem. Beleza? Bitcoin. Bitcoin, a gente está na semana passada, na mesma região, né? Isso aqui é a nossa região que eu entendo sendo a minha pernada de referência, a partir do momento que perdeu essa região de fundo. Deixa eu mostrar para vocês. Aqui. Perdeu a minha região de fundo, né? Então aqui está validando as minhas regiões de interesse. Aqui seria uma região de interesse. Essa região aqui desse fair value gap também seria uma região de interesse, que é exatamente o toque dos 50% dentro dessa região. Então aqui, de fato, eu estaria de olho no stop que está aqui em cima. A entrada foi no toque aqui da região de 50%, para a gente buscar um alvo, pelo menos, né, pelo 60 minutos aqui próximo da região de 22 até 25 mil dólares. Eu estaria de olho pensando em possíveis vendas no Bitcoin, não consigo comprar Bitcoin aqui. Inclusive, quando a gente olha o nosso MACD, tem um movimento interessante aqui que a gente pode entender. Essa região sendo o nosso topo, essa região sendo o nosso topo. Aqui nós temos o preço subindo enquanto o indicador está caindo. Essa semana nós estamos tendo a ticada. Eu já falei para vocês algumas vezes. Então, se a gente tiver o rompimento da mínima, né, dessa semana, na semana que vem, de fato, vai acionar um trade na ponta vendedora. Bem verdade que o MACD linha não está confluindo. Ele está ali na mesma regiãozinha ali, está até confluindo com o preço e não, de fato, com a divergência, mas o histograma está mostrando essa possível divergência. A gente tem aqui esse possível ponto aqui, que seria essa região de fundo, mais forte do que essa região. Então, está mostrando que essa região aqui provavelmente pode ser testada ou superada. Beleza? Então, aqui eu já estaria de fora de compras do Bitcoin e estaria apenas procurando argumentos para eu poder vender isso para trade, né? Se você é hold, se você é holder, né? Se você só acumula Bitcoins, faça DCA e provavelmente você será muito feliz no longo prazo. Beleza? A estratégia de cada um a gente fala mais aqui da questão de trade, da questão de semana a semana, questão de dia após dia, para poder pegar swing trades. Fechou? Colocando. Inclusive, eu vi aqui hoje tem várias altcoins que a gente vai olhar, que a galera pediu lá no nosso Telegram. Eu já falei para vocês, né, que o movimento que eu espero para o Bitcoin, no mercado cripto como um todo, aqui seria o ponto mais importante da história, né? Eu fico até brincando que não pode perder essa região. Então, aqui ele pode estar tentando manipular, se fechar acima dessa região essa semana, e na semana que vem romper a máxima. De fato, a gente vai ter o mercado cripto aí podendo ter patamares mais altos, né? Numa possível valorização aí do Ethereum contra o Bitcoin, das altcoins em relação ao Bitcoin, onde provavelmente o mercado vai subir, o Bitcoin vai subir e as altcoins vão subir mais, né? Da mesma forma que se a gente não conseguir fazer esse movimento, né? Se a gente estiver perdendo essa região aqui, provavelmente nós vamos buscar essa região de mínima aqui lá em 0,04 e provavelmente dentro desse período, né, o Ethereum vai se desvalorizar em relação ao Bitcoin. Então, eu acho que são métricas para a gente poder ficar de olho. Bem verdade que o RSI aqui está bem bacana no semanal, eu gosto quando o RSI, ainda mais no semanal, chega nessas extremidades, pode ser um ponto interessante para pensar em possíveis compras, mas eu sou mais cauteloso, né? Preciso de fato ver o fechamento de um candle semanal acima dessa região, rompendo a máxima, para eu poder ficar mais confortável em tomar posições compradoras nas altcoins. Beleza? Enquanto não fizer isso, de fato, eu fico só observando. Vamos colocar aqui as primeiras altcoins.
Uniswap, gráfico diário. Vamos lá. Uniswap no gráfico diário, nós temos aqui um movimento forte hoje, subindo 20%, top. Com certeza, se eu tivesse comprado em Uniswap, aqui seria um ponto onde eu estaria procurando argumentos para eu poder zerar minhas posições de trade. Então, aqui seria, de fato, onde eu pensaria em zerar, e se fosse pensar em tomar alguma posição na ponta vendedora, seria próximo dessa região. Antes disso, não vejo mais nenhum motivo para pensar em vendas. Bem verdade, aqui também seria um ponto onde seria um ponto vendedor, né? Então, o toque dos 50%, o stop na massa, mas duas regiões muito próximas assim, geralmente a gente prefere a região de extremidade superior para vender e na região de extremidade inferior para comprar, beleza? Então, de fato, se eu não peguei esse movimento de Uniswap, de fato, agora eu não consigo comprar mais e eu estaria apenas procurando argumentos para desmontar as minhas posições compradas ou pensar em possíveis vendas, beleza? Comprar Uniswap, então seria um ponto interessante para a gente poder pensar em Uniswap. Talvez aqui próximo dessa regiãozinha aqui desse Fair Value Gap, pode ser um ponto interessante. Aqui seria mais ou menos uma região nosso que level que foi montado, né? Então, se ele vier até aqui, manipular, capturar essa liquidez nessa região de fundo, pode ser um ponto interessante para a gente poder pensar em alguma compra. Nossa, Clinton, mas tão longe, de fato, é assim que a gente trabalha, né? A gente tem que ter paciência para poder esperar os melhores pontos, tanto de entrada quanto de saída. Então, um Uniswap seria mais ou menos essa a minha visão. Agix. O racional praticamente o mesmo, né? Aqui eu já sei que é a minha região de topo, né? Então aqui eu já sei que eu não consigo comprar Agix. Bem verdade, pode estar deixando uma região de igual raiz, beleza? Então aqui pode estar montando uma regiãozinha de liquidez, onde ele pode ir lá capturar a liquidez buscando um próximo point, que seria próximo dessa região aqui. Então aqui, capturando a liquidez, que é o movimento do Ibov, do dólar que a gente falou, lembra? Movimento oposto, né? Mas só para vocês entenderem. E se o preço vier até aqui, provavelmente vai estopar essa galera que está vendendo, né, de forma antecipada. O stop dessa galera deve trazer o preço até essa próxima região, mas depois sim ele fazer um movimento corretivo mais forte até mais ou menos essa região aqui, próximos dos 19 centavos, que é onde de fato eu pensaria em novas compras. Antes dos 19 centavos, não pensaria em compras viagens, e se fosse pensar em alguma venda, pensaria lá próximo na região de 40 centavos. Beleza? Waves. Essa aqui já está um pouco mais fraco, né, do que o Uniswap, do que Agix, pelo menos nos tempos gráficos que a gente está olhando. Dá para a gente entender isso aqui como uma possível vermelho, né? Uma possível ineficiência do preço. Aqui seria um ponto interessante para a gente poder pensar em alguma venda. Comprar aqui, a gente está no meio do caminho, a gente está montando o nosso key level, né, de uma posição de gráfico diário. Aqui seria, ele está tentando montar o nosso key level, para quem não sabe, né, é todo o movimento que nós tivemos aqui primeiro, rally, uma base, um novo rally, e aqui é onde ele defende o preço, é onde ele impede o preço de passar. Se o preço passar para cá, provavelmente vamos ter uma possível reversão da tendência, dessa tendência do gráfico diário aqui, desse tempo gráfico menor, seria um movimento altíssimo. Então, se perder essa região de que level, provavelmente teremos um movimento inverso, né? Então, aqui, dá para você traçar essa região aqui como um ponto de importante, perdendo aqui e voltando, dá para a gente poder pensar em alguma venda próxima dessa região. Comprar aqui, a gente vai ter que esperar vir aqui, né? Manipular, fechar abaixo, fechar acima, capturar essa liquidez desse pavio, e aí sim a gente fica mais confortável para poder pensar em compras a favor desse rompimentozinho aqui para vir buscar essa região de extremidade superior. Beleza? Link. Link foi autofinita. Vamos colocar no semanal para a gente achar o próximo point que está na cara dele. Então aqui a gente já sabe que estamos na cara desse order block, né? Na cara de um order block. Eu jamais vou, de um order block vendedor, jamais vou conseguir comprar. De fato, aqui eu estaria procurando apenas posições, argumentos para poder vender. Se eu tivesse comprado, provavelmente aqui seria um ponto onde eu estaria desmontando as minhas posições, beleza? E não consigo comprar link mais, infelizmente.
não dá para eu comprar só porque o ativo sobe todo dia, eu preciso de fato esperar o próximo recuo para poder pensar em compra. Aqui a gente pode entender como um rally, uma base de um novo rally. Então, caso o preço volte até essa região aqui, pensando em trade, pode ser um ponto interessante para a gente poder comprar. O stop tem que estar imediatamente embaixo dessa região, com o alvo, né? Caso o preço retorne até a região de último turno. Beleza? Então, comprar a gente só no próximo da região ali de R$ 10. Antes disso, infelizmente, no gráfico diário, não consigo comprar. E, de fato, agora o movimento que a gente está, né, é bem... É um movimento onde eu estaria procurando por vendas e não mais por compra. Matic. Matic até fez já o movimento, seria mais ou menos a manipulação dessa região de topo, tocando essa região desse último pós válido, dessa última região de order block válido. A gente teve um candle fechando acima, um candle fechando abaixo, perdeu a mínima, acionou o trade. Então aqui a gente tem um movimento de manipulação vendedora em Matic, né, para buscar pontos mais baixos nessa venda aqui. Um ponto de possível parada do preço seria próximo da região ali de 0,60. Ali, se eu tivesse vendido, seria um ponto onde eu estaria procurando argumentos para eu zerar minha posição vendida e pensando em argumentos para eu poder comprar Matic a favor desse movimento. Aqui foi um rally, uma base e um novo rally, um rally base rally. Beleza? Essa seria a minha visão para Matic, USDT. Polkadot, região de topo, né? Não fechou fora, pelo menos não na Binance, né, na exchange aqui de futuros. O ideal aqui, para a gente ter um movimento bonitinho, seria um movimento fechando acima, um movimento fechando abaixo. Ele não teve esse movimento, perdendo a mínima, acionava o trade. Né? A gente, de qualquer forma, o movimento de captura de liquidez de sweep provavelmente foi feito. Né? Se você está nessa venda, seria mais ou menos lá o mesmo racional de Matic. Eu ia pensar em zerar essa venda apenas próximo da região ali de 4,20, né? Se eu estivesse na venda, seria o ponto onde eu zeraria a minha venda e aí sim eu pensaria em argumentos para eu poder comprar DOT. Aqui na região que está, nós estamos também montando o nosso que leva. Mais ou menos ali a mesma região, mesmo argumento que a gente viu de uma outra. Não vou lembrar qual foi agora, mas umas 2, 3 que a gente falou. Provavelmente aqui nós estamos montando o que level desse movimento altista, né? Então, provavelmente esse aqui é um ponto mais importante onde a gente não pode perder. Como que a gente vai operar isso? Caso manipule a região de extremidade, né, fechando abaixo, fechando acima, fico confortável para procurar argumentos compradores. Também, se você estiver vendido, né, também é um ponto de saída, entendendo que aqui vai ser o nosso que level. Se você está vendido em Polkadot e se ela fizer um fechou fora e ela fechar acima e romper a máxima, mesmo que não tenha atingido seu alvo, pode ser uma espécie de saída avançada, né? Provavelmente está manipulando uma região compradora. Beleza? Gráfico igual, né, o de DOT praticamente, né? Entendemos que aqui é o nosso ponto de topo, né, o ponto mais caro que foi do movimento, toque dos 50%, provavelmente dava para ter pego uns 50%, stop aqui em cima, a gente buscar a região exatamente igual de Polkadot, o gráfico está bem semelhante. Então aqui seria, se eu tivesse vendido, o ponto onde eu poderia sair, e aqui é onde nós estamos montando o nosso que leva, exatamente o mesmo argumento, o mesmo racional de Polkadot. Se manipular essa região, de fato, dá para a gente poder pensar em alguma compra para a gente poder levar pelo menos até essa região aqui. O que a gente pode ver? Provavelmente as altcoins estão montando o que leva delas. Né? Provavelmente o ponto mais importante dentro de uma tendência de alta, né? Dessa tendência de curto prazo. Então, pode ser que o Ethereum contra o Bitcoin fechando acima daquela região, de fato, a gente tem esse movimento de alta aqui nas criptomoedas, nas altcoins, a favor desse movimento. Enquanto o Ethereum contra o Bitcoin não fechar acima daquela região, de fato, eu fico mais conservador e com o pé atrás para poder pensar em compra. Beleza? Uma coisa vai confluindo com a outra. Vamos mais. Bem parecido também, né? Não tem muito o que fazer. Aqui seria a nossa região de extremidade, né? Dessa região de liquidez. Deixou aqui esse topo duplo, triplo, né? O ideal aqui seria que capturasse essa liquidez na região de extremidade superior, tocando no próximo POI, seria essa região aqui. E aqui sim, se eu tivesse comprado, eu estaria pensando em desmontar posições. Se eu quisesse vender, aqui seria um ponto interessante para eu poder pensar em vendas.
bem parecido com o Polkadot, bem parecido com o Sand, aqui é o nosso level que está sendo montado, o argumento de fato é o mesmo, né? Então os movimentos são bem similares, o racional vai ser bem parecido. TRX. TRX já está um pouquinho diferente, vai ter até que olhar pelo semanal, porque o movimento de alta foi muito forte, mas de fato agora, né, nós estamos aqui dentro dessa região aqui, sendo uma região de poi vendedor, poi, né, que provavelmente tem um robozinho aqui vendendo toda vez que entra aqui, ele está vendendo dentro dessa região. Então, de fato, dá para a gente procurar e pensar em algum argumento vendedor, comprar TRX, infelizmente não vou conseguir comprar. Nós estamos montando o nosso key level também, um patamar bem parecido com as outras que a gente falou. Consigo comprar, se manipular nessa região, se a gente tiver um candle fechando abaixo, um candle fechando acima, de fato dá para a gente pensar em um tradezinho aí por curto prazo. Ponto mais interessante de compra, pensando numa visão mais longa, de fato vai ser essa região aqui próximo do 0,08. Antes disso, pensando num médio prazo, né, não consigo comprar. Para trade aqui, essa região de 0,9 pode ser uma região para a gente poder pensar em compras. Beleza? Essa aqui é topo histórico, não é? Topo histórico, não tem muito o que fazer. Aqui a gente pode ter um movimento de swap zone, né? Quando a gente rompe com muita força, sem fazer o reteste, né? Sem voltar aqui em nenhum momento, nem pavio, nem nada, nenhum tempo gráfico. Provavelmente aqui pode ser uma swap zone, onde o preço pode mitigar até essa região e aqui sim ter um ponto de compra, entendendo isso aqui que foi um movimento muito forte de alta, né? Estopou, todo mundo estava vendendo. Provavelmente essa região vai ser uma região de swap. A gente pode tender procurar o próximo poi válido dentro desse movimento, que seria essa região, provavelmente confluiria com uma manipulação nessa região, a região de swap zone com a região de último poi válido, para eu poder pensar em alguma compra de inject no semanal. No diário também não tem muito o que fazer, né? A gente está bem parecido, montando a nossa região de que leva desse movimento, igual a gente falou, manipulou a extremidade inferior, a gente vai poder pensar em compra, se for na extremidade superior, vamos poder pensar em vendas, beleza? Esse seria o modelo e a forma operacional como eu estaria de olho. Lembrando da nossa live, amanhã, 7h30 da noite, no nosso canal do Telegram, o link está aqui embaixo. Vai ser top. Beleza? Vamos mais. Spotify. Diário. Diário já dá para a gente entender, né? Que o ponto mais top aqui para a gente pensar em alguma coisa é essa máxima aqui. Se manipular, se fechar acima dessa região, se fechar abaixo da região, eu, Clinton, vou estar pensando em tomar posições vendedoras. Comprar Spotify aqui eu não consigo comprar de jeito nenhum. Beleza? Ponto onde eu pensaria em comprar Spotify apenas próximo dessa região aqui, depois de liquidar essa região aqui. Então seria um ponto onde eu compraria. 181, 182, 183 seriam pontos onde eu pensaria apenas em venda e não em compras, beleza? Estaria procurando, se eu tivesse comprado no Spotify, provavelmente aqui agora eu estaria procurando argumentos para poder zerar, beleza? Disney. Disney deu uma compra top lá no Covid. Essa compra do Covid foi bacana. Isso aqui, ó. Essa comprinha, venho aqui, manipular essa região e depois subiu. Cara, falando besteira aqui. Desculpa aí, pessoal. É, vamos lá. Diário. Vamos lá. Ponto para eu poder comprar disso, eu já sei que eu não vou comprar, né? E tá um ponto bem caro, né? A gente já veio rompendo todas essas estruturas. Para eu pensar em próximos pós. Esse gapzão aqui pode ser um ponto interessante, entendendo essa região aqui como um ponto para eu poder sair das minhas posições, né? Se eu tiver comprado, pode ser um ponto interessante para eu poder sair. O toque, dá para a gente operar essa região assim? Daria. Seria interessante que acontecesse o seguinte: rompendo essa máxima, tocando na região de 50%, dá para a gente pensar em poder operar o fechou fora, fechou dentro de. Esse modelo aqui seria interessante para eu poder pensar em possíveis vendas para Disney. Comprar Disney, infelizmente, não consigo comprar. Já subiu muito aí, né? Esperaria pelo menos o próximo recuo ou nessa região aqui, eu sou parceiro e comprador para poder pensar
em movimento altista para Disney. Antes disso, não consigo comprar, estaria apenas procurando argumentos para poder vender. Walmart, a gente fez uma vendinha aqui no escritório. Deu boa. Isso aí. Vamos lá. Walmart, de cara já não consigo pensar em compra, né? A gente está montando o que-level aqui de um gráfico semanal, que vai ser o mesmo argumento que a gente viu aqui das criptomoedas, manipulando essa região aqui de extremidade inferior, eu pensaria em comprar. Antes disso, não consigo comprar, né? Tocando aqui na região aqui desse último boy, aí sim eu ficaria confortável pensando em compra no Walmart. Antes disso, não consigo comprar. E olhando o gráfico diário, aqui vai ter muita liquidez, que é exatamente o mesmo ponto lá do semanal. Então, capturando essa liquidez aqui, eu pensaria em comprar. Antes disso, não consigo comprar. E para vender o Walmart também agora já ficou difícil. O ideal seria perder essa região, voltar, né? Quando chegar próximo dessa região, de fato, pensar em alguma nova venda. Beleza? Esse seria a minha visão para o Walmart. PLR. Essa não. Vamos lá. Massa histórica? Não. Não é máxima histórica, mas podemos encontrar de cara essa região sendo o nosso POI, né? Nosso POI mais próximo. Aqui nós estamos tentando criar uma região de inducement, onde provavelmente o preço pode ir lá capturar essa região de liquidez, tocar na região de 50%, e aí sim a gente poder pensar em regiões vendedoras. Comprar aqui não consigo comprar, né? Estamos muito próximo de uma região de topo, próximo de um order block vendedor. Então eu estaria apenas procurando argumentos para poder vender, né? Caso a gente tenha um toque aqui na região dos 50%. Tocando na região dos 50%, eu fico mais confortável ali para poder começar a pensar em argumentos vendedores. Colocando no gráfico diário, ó, no gráfico diário dá para a gente tentar pensar e antecipar essa vendinha. Aqui nós tivemos movimento de manipulação. Fechou abaixo, fechou acima, perdeu a mínima. Isso aqui é o nosso spring, né? Movimento de spring que a gente pode, quem está vendido, né? Dá para pensar num alvozinho, pelo menos até essa região. Um risco-retorno bem favorável, né? Vai arriscar um para ganhar lá 3, 4 aí por esse espaço aí. É bem bacana, da mesma forma que se manipular a extremidade inferior, dá para a gente poder pensar em alguma compra. Então, pelo gráfico diário, dá para pensar em alguma venda, né? Se eu tivesse comprado, provavelmente eu estaria zerando minhas posições, por mais que continuasse subindo infinito, aqui seria um ponto interessante dentro dos modelos que eu opero. O que eu faria, né? Eu estaria pensando em desmontar minhas posições compradas. NVIDIA, vocês gostam, né, de NVIDIA? NVIDIA, meio do caminho, né? Não tem muito o que fazer para mim, né? Traçar essa região de máxima, não manipulou ainda. Se for pensar em alguma venda, tem que esperar, né? Fechar acima, esperar, fechar abaixo, para poder de fato pensar em alguma venda. Para comprar também, compraria apenas dentro dessa região aqui, se manipulasse. Fechou abaixo aqui, depois fechando acima, rompendo a máxima. Assim que eu operaria no NVIDIA, entendendo que esse movimento aqui foi o nosso, né, movimento de alta, e isso aqui pode ser uma base, isso aqui é uma base, provavelmente de uma distribuição ou de uma reacumulação do preço, né? Se manipular na extremidade superior, provavelmente é uma distribuição do preço para ele vir capturar pontos mais líquidos aqui próximo da região de 390, né? Então, tá bem no meio do caminho aqui. O ideal é esperar uma manipulação ali acima da região ali dos 500, né, de NVIDIA, e para compra ali próximo da região de 390. Assim que eu operaria a NVIDIA agora, né, de fato, para mim está no meio do caminho, não tem muito o que fazer. Beleza pura? Tim. Tim. Gráfico diário. Beleza. Gráfico diário, né? No meio, vamos achar a referência para trás? No semanal, que a gente tem. Ó, semanal tem liquidez para cima. Semanal, opa, fica legal. Semanal aqui, o que a gente tem? Região de topo, né? Já sei que eu não consigo comprar, vou esperar a manipulação na região de extremidade superior, no semanal, ou até mesmo no diário. Dá para tentar antecipar no diário. Traçar a linha. Vamos traçar a nossa linha aqui próximo dessa região. Traço o diário. Se o diário fechar acima, dá para a gente tentar antecipar. Se estopar do diário, a gente faz pelo semanal. Perdeu, fechou acima, fechou abaixo, perdeu a linha de fato, dá para a gente pensar no movimento vendedor para time. Para compra, né? Pensaria em compra apenas próximo da região ali de R$ 14, R$ 14,50. Antes disso, de fato,
não pensaria em compra, entendo que o ativo está numa região cara, no topo, eu vou procurar por venda e jamais por compra. Beleza? Boa. Igual deu a fofoca aí, né? Que vocês esperaram lá no Telegram, perguntando o que que era. Vamos lá. No gráfico diário, dá para a gente entender esse movimento. Aqui seria a nossa região de topo. Inclusive, eu vi a galera lá marcando: nossa, fechou acima, se amanhã fechar abaixo, eu vou vender. Aí vai lá e abre aqui, né? E tira todo mundo do trade. Infelizmente, acontece. O que importa é que o racional de vocês estava certo nessa região aqui de igual. A gente não ia procurar por compra, né? A gente ia apenas procurar por vendas e, de fato, né? O trade certo, né? Certo não, né? O trade operável seria fechando acima, fechando abaixo, e aí sim a gente poderia pensar em alguma venda. Agora o ativo já caiu muito, né? Tipo assim, já abriu com gap, não deu chance a gente pegar esse trade. E aqui seria o ponto onde eu pensaria em comprar Goal, aqui próximo da região de 10,30. Eu sou parceiro para poder pensar em compra de Goal. Aqui a gente pode estar criando uma regiãozinha de inducement, né? Então, se o preço chegar até essa região aqui, tocando aqui, eu sou parceiro para a gente poder pensar numa compra de Goal. Beleza? Vamos mais. Grendene. GND. 60 minutos. 60 minutos, o amigo pediu. De cara, eu já sei que essa região vai ser a minha região mais líquida do movimento, né? Essas regiões, na verdade. E aqui seria o ponto onde eu pensaria em fazer alguma coisa. Nesse momento, pelos 60 minutos, estamos no meio do caminho. Não vejo nada para a gente poder fazer ingrediente pelos 60 minutos. No gráfico diário, dá para a gente poder pensar no rompimento dessa região, entendendo que esse movimento pode ter sido essa região perdeu esse fundo, e aqui seria o nosso movimento de manipulação, fechou acima, fechou abaixo, perdeu a mínima, dá para a gente poder pensar em alguma venda para a Grendene. Pelos 60 minutos, talvez agora faça mais sentido, né? Você pode estar entendendo esse movimento sendo a nossa pernada principal, e caso o preço volte próximo dessa região, seja um ponto para você pensar em possíveis vendas. Aí sim, compra em Grendene, de fato eu não consigo pensar, eu compraria Grendene apenas procurando dentro dessa região e depois próximo dessa região. Beleza? Ó, diário também? Diário. Aqui, o que a gente fala? Isso aqui, nossa regiãozinha de inducement, né? Provavelmente vai dar aquela acelerada até o nosso próximo core, que seria essa região. Então, de fato, eu pensaria em alguma compra apenas próximo dessa região. Vender aqui não consigo vender, né? Então, eu estaria apenas procurando argumentos para eu poder comprar caso chegue na minha região marcada, aqui, minha região de interesse. Beleza pura? Apt 4. Apt 4. Fizemos aqui um primeiro movimento, né, de um drop. Isso aqui é uma base, né? E o ideal é que a extremidade que manipular, a gente vai junto. Manipulou a extremidade de cima, a gente vende. Manipulou a extremidade de baixo, a gente pensa em novas compras. Então aqui a gente está no meio do caminho e esperar essa região do diário que pediu, né? Isso. Então espera para o lado que for, provavelmente dá para a gente poder pensar em alguma coisa. Beleza? Um ponto de possível parada do preço também pode ser essa regiãozinha aqui. Então uma mitigação aqui dentro dessa região até tocando até aqui, pode ser um ponto interessante para poder pensar em compras. Beleza? Vale mensal. Agora eu gostei. Vale mensal. Vamos olhar vale mensal. Vale mensal para não ser o que leva do movimento. Então, aqui é o ponto mais importante para Vale, que Vale não pode perder. Como que a gente opera isso? Se manipular a extremidade fechando abaixo do mensal, fechando acima, penso em argumentos compradores para Vale. Antes disso, não consigo pensar em compras, olhando o gráfico mensal, que foi o gráfico que pediram lá. E para venda, né, de fato,
dá para pensar em venda só na manipulação da extremidade superior. Beleza? Esse seria o modelo como eu leria, como eu estaria lendo Vale no gráfico mensal. É QTL. Alta infinita. Tem análise, é alta infinita e é isso aí. 10 anos de alta. Traça a região de máxima, né? Na sua região de máxima, se tiver um movimento de manipulação fechando acima, fechando abaixo, dá para pensar em alguma venda para equatorial. Da mesma forma que aconteceu aqui, exatamente igual. Aqui foi um movimento que a gente teve, fechou abaixo, fechou acima, e aqui foi um movimento de compra, da mesma forma que aqui seria o um movimento de venda. Então, eu não consigo comprar equatorial, estaria apenas procurando argumentos para eu poder vender. Beleza pura? 4, 3, 4, 3. Bem parecido com, acho que é Rapid, né, que a gente viu, movimento forte. Agora aqui provavelmente está montando uma base que pode ser uma acumulação ou uma redistribuição do preço. Provavelmente manipulamos aqui essa região de extremidade superior. Aqui foi a nossa referência, aqui é a defesa do médio do play, para vir perder essa região. Então, e perdendo essa região, a expectativa desse primeiro movimento, caso retorne para cima, rompendo a máxima, dá para poder pensar em alguma compra. Antes disso, não consigo comprar. Se eu tivesse vendido igual eu levaria até mais para baixo, só fecharia o trade se fizesse fechando acima, rompendo a máxima. Antes disso, eu permaneceria no movimento vendedor de qual 3. Beleza? CBAV. CBAV no gráfico diário. Aqui seria o nosso ponto mais interessante, né, do gráfico diário. Podemos estar tentando montar uma região de inducement, né, onde provavelmente o preço vai lá capturar regiões mais líquidas na extremidade superior. Não consigo comprar, né, CBAV aqui nesses termos, nessas regiões pelo gráfico diário para trade. Estaria apenas procurando argumentos para poder vender próximo dessa região. Antes disso também fica um pouco complicado a gente pensar em alguma venda de CBAV antes desse movimento lá próximo da região de R$ 5. Fechou? Frio. Frio nós vamos ter essa região como sendo uma região que até falei que tinha que ter o toquezinho, né, para ser uma possível defesa do médio mais bonitinha. A gente teve manipulação tanto na extremidade superior para venda, quanto na extremidade inferior para compra. Estamos aqui no meio do caminho, né? Não tem muito o que fazer. Tocando aqui na linha pode ser uma possível defesa do médio do play, para a gente poder pensar em alguma venda. Comprar aqui, infelizmente, não consigo. E eu pensaria apenas em compra se manipulasse a região de extremidade inferior aqui, que foi a mínima desse movimento, dessa primeira manipulação. Antes disso, não consigo olhar nada de diferente para trio. Beleza? Elect 3. Gráfico diário. Capturou todo esse movimento de liquidez, fechou acima da região, fechou acima da região, fechou abaixo da região, perdendo a mínima, vai ativar movimentos provavelmente vendedores. Provavelmente o primeiro ponto de parada do preço vai ser dentro dessa região. Não consigo comprar elite nesses patamares e estaria apenas procurando argumentos para eu poder vender. Antes disso, não consigo fazer nada. Beleza? Elite 3. Brap. Brap foi bem semelhante lá com o movimento de Gohal, né? Aqui seria o nosso ponto de interesse, já abriu aqui embaixo. Bem verdade, aqui pode ser um ponto de possível parada do preço para a Brap, né? Então, aqui próximo da região de R$ 23, R$ 24, de fato, dá para a gente poder pensar em algum argumento comprador. Vender Brap aqui, né? Infelizmente, não consigo. Estaria apenas procurando argumentos para eu poder comprar. Beleza? TOTS. TOTS está vindo capturar a liquidezinha desse topo. Ainda não fechou acima, né? Se fechar acima e fechar abaixo, de fato, vai ter um movimento mais agudo na ponta da venda, né? Então, fechou acima, fechou abaixo, dá para a gente poder pensar em alguma venda com um alvo, pelo menos até essa primeira região aqui.
Beleza? Comprar TOTS aqui, infelizmente, não consigo comprar. A gente já teve a regiãozinha de indústria do preço, né? Ele foi lá buscar o próximo POI, que é o que a gente fala, né? E agora pode estar mitigando, manipulando para poder ficar. Beleza? Ambipar. Ambipar tá na mínima, né? Não tem muito que a gente pensar. Você pode entender isso aqui como uma base. Se for uma base, isso aqui pode ser um movimento se fechar acima para você poder pensar em alguma compra, né? A favor desse movimento, mas é bem difícil, né? Olhando, vai ter que olhar pelo menos no semanal, no gráfico diário, bem muita venda, né? Procuraria apenas argumentos por venda. Achei complicado o ativo, não faria nada, não consigo pensar em compra, não consigo pensar em venda. Venda seria somente aqui próximo dessa região. Para ter a compra, precisaria romper essa região, voltar, e aqui sim eu pensaria numa compra. Então, a Ambipar não vejo muita coisa para a gente poder pensar em fazer agora. 3 treinos, isso aqui, né? Deixando essa regiãozinha aqui, provavelmente aqui foi a de venda, aqui foi a de compra. Então aqui seria a nossa possível manipulação. Caso o preço retorne aqui, pode ser uma possível defesa do médio do player para o preço subir. Então, de fato, eu pensaria em alguma comprinha ali próxima à região ali de 10,30, 10,50. Eu estaria olhando para algum movimento comprador. Antes disso, não consigo comprar. Agora a gente está no meio do caminho, né? Não teve nenhum motivo para vender também. A venda mais legalzinha seria próxima dessa região aqui, lá nos 12,50. Beleza? E o último ativo é Soma. Soma a gente pode entender também, né, que está próximo dessa região que foi deixada aqui, essa regiãozinha aqui a gente pode entender como um drop, base drop, e agora o preço está voltando próximo dessa região. Aqui eu já com certeza não compraria, eu esperaria pelo menos o preço recuar até próximo dessa região para eu poder pensar em alguma compra, né? Antes disso, não consigo comprar. Para poder pensar em venda, dá para a gente traçar essa região desse doji, essa máxima aqui, rompendo essa região, tocando no doji, eu ficaria confortável para poder pensar em vendas para Soma. Comprar, eu compraria só lá próximo na região de 5,50. Beleza? Então é isso, galerinha. Foi esse o vídeo de hoje. Obrigadão se você assistiu até aqui. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de deixar o seu like, de deixar o seu comentário, falando bem, falando mal, falando de fato o que você achou. E da nossa live amanhã, 7h30 da noite, no nosso canal do Telegram. Fechou? Tamo junto. Um beijo, um abraço e fui!